a cada palavra de amor que falar. Amo vocês toda vez que escutar. Serenidade, vamos relaxar e vamos agradecer mais uma vez. Os Espíritos agradecem. Fabiano diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amo vocês. A cada palavra de amor que falar. Amo vocês. Toda vez que me escutar. Amo vocês. Quando vão se abraçar, amo vocês. Toda vez que perdoar, amo vocês. Por falar em amar, caridade é doar. Caridade é amar. Siga os meus ensinamentos, que a vida vai melhorar. Olhem no Evangelho, O que realmente é amar. vocês são meus filhos. Portanto, são todos irmãos. Abracem com emoção. Abrindo o coração, Pois todos merecem perdão. caridade é doar. Caridade é amar. Agora vamos trabalhar, Que um dia eu vou lhes buscar. Quando aprenderes a amar, a casa é sua, comigo vão morar. vinde alma caridosa, a quem tem fome alimentar. Dai o pão e uma rosa, para a fome saciar. Com amor e humildade, investida da coroa, Honestidade, caridade, ouve a voz que ecoa. Jesus Cristo assim falou. mestre de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, transforma o pão em rosas. és simples Maria do pão. Vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, transforma
encontrarmos aqui e os irmãos, como disse Frei Fabiano de Cristo, o macaco do pensamento viajou e nós nos reportamos para 20 anos atrás. Nós estamos em 2016. 20 anos atrás é o quê? Hein? Nós estávamos acabando de fundar a Casa Espírita Amor Eterno. E a inauguração foi maravilhosa, a energia da casa tranquila, serena, os trabalhadores empolgados, maravilhosos. Já fazíamos parte nós também nessa época do grupo de atendimento do Dr. Fritz, lá na Paraíba, João Pessoa. A cada 15 dias nós nos reportávamos a João Pessoa para participar do trabalho do nosso irmão. E essa proposta que nós estamos tendo hoje começou nessa época. Veja como são as coisas. Um irmão incorporou sem nós perguntarmos nada a ele, sem pedir nada a ele. Então o que é que ocorre? O irmão incorporou e disse: você vai abrir uma casa que vai ser a maior de Natal. Vai atender 500 pessoas por dia. Eu digo: pronto, agora é doido, doutor. Está ficando doido. Nós estamos atendendo 400 pessoas por dia. É maravilhoso. Mas isso foi dito há 20 anos atrás, eu não acreditava. O irmão disse: mas vai ser, eu digo: é muita areia para o meu caminhão, diminua a areia aí, porque não vai dar certo, não, porque atolou agora até o eixo. Não, mas é isso mesmo. Nós estamos aqui com 115 médios trabalhando. Bom dia. Bom dia. Eu não tenho que comprar mesmo. Valeu, eu estou mais. Permanecemos em paz. Eu devo falar alguma ou muita bobagem durante uns 30, 40 minutos. Depois a gente fica à disposição para ficarmos juntos. Se houver algum questionamento, algum comentário, a gente está à disposição. Eu peço um pouco de prudência da parte de vocês, porque o assunto que a gente vai rapidamente tocar, a pedido de Tavares, sobre transição planetária, esse assunto ele pode ser observado através de ângulos bem distintos. Acho que o conveniente aqui é que o façamos, é que o abordemos apenas, talvez em torno da novidade mais estranha que já está acontecendo nos nossos dias, mas pelo fato de termos todos uma vida apressada, um cotidiano muito intenso, a gente não consegue perceber os fatos. E por isso sou obrigado a citar Soren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, que costumava dizer que nós, seres humanos, nos enganamos de duas maneiras. Uma, acreditando em muita coisa que não é verdade, e outra é deixando de acreditar, ou melhor, de perceber o que é verdade, porque não temos olhos, não temos sensibilidade, às vezes, os elementos da nossa compreensão não nos permitem fechar o entendimento razoável sobre o tema. Então, em termos de transição planetária, o que mais estranho hoje está ocorrendo não é necessariamente no campo da política, no campo da religião, no campo da filosofia, do psiquismo. O que está hoje ocorrendo envolve tudo isso, mas vem de um progresso técnico-científico e de um fato que acontece independente do que a gente pense, esse fato chama-se evolução, e isso vai mexer, já está mexendo com tudo que a gente entende como sendo conceito de vida. O que é que eu estou querendo dizer? A biologia evolucionista tem um conceito chamado especiação. Que diabo significa isso? Há cerca de 10 mil anos atrás não existia uma só espécie do que hoje nós chamamos de cachorro, de cão, de cachorrinho. Há 10 mil anos atrás não existia nenhuma das espécies que hoje nós temos como animais domésticos, os amorosos cãezinhos. Há 10 mil anos atrás existiam 3 espécies de lobo.
Uma dessas espécies, chamada lobo cinzento, Canis lupus, essa espécie passou pelo que os cientistas chamam de especiação. Que diabos é isso? É quando uma mesma espécie tem seus indivíduos, seus membros levados para viver em regiões geográficas diferentes, e a questão da adaptabilidade, das mutações que ocorrem na genética dessas comunidades, vai modificando, vai provocando mutações não mais só adaptativas, mas evolutivas. E foi assim que de uma só espécie de Canis lupus, ou seja, de lobos, milhares de espécies de cachorro existem hoje, todas elas advindo dessa espécie de lobo. Isso é ciência. Ninguém tem que acreditar ou deixar de acreditar nisso. Isso é um fato. O que se discute ainda é uma outra voz discordante se uma das outras duas espécies de lobo também não queria contribuir com o processo, mas pouco importa. O que a ciência tem definido hoje como sendo fato é a especiação do Canis lupus em milhares de espécies de cachorro. Qual é o drama? O drama é que o que aconteceu com o Canis lupus há 10 mil anos atrás, e aconteceu ao longo do tempo, está acontecendo com a espécie Homo sapiens. E nós não temos a mais remota ideia disso. Bom, Edward Wilson, talvez a maior personalidade, a ilustre personalidade da Universidade de Harvard no campo da biologia, ele, ao longo dos últimos anos, ele tem pontificado algo impressionante. Ele tem afirmado que a espécie humana, a nossa espécie, que evoluiu lentamente através da evolução biológica, está dispensando os critérios ou os meios ou os processos dessa chamada evolução biológica, e nós vamos começar a evoluir e já estamos evoluindo de outro modo que não seja um lento progresso biológico. Nós estamos evoluindo através de processos não tão agradáveis assim à nossa visão romântica de mundo, de processos não tão politicamente corretos assim em relação à nossa visão de ética, mas qual o drama? O drama é que as macroforças do mundo já sabem que a espécie humana, se ficar somente restrita à Terra, ela não sobreviverá, talvez há muita coisa que venha por aí. Então, hoje, ano 2016, a NASA já tem diversos casais inscritos para ir morar na Lua, outros tantos casais para viajar para Marte e não voltam. O pessoal da Lua ainda pode voltar para a Terra, mas quem for para Marte não volta. Ou seja, a espécie humana vai começar a colonizar a Lua, Marte, e também casais inscritos para saírem daqui numa nave no ano 2024, 2025, em direção aos confins do sistema solar, sem saber para onde vai. E nessa nave, casais, poucos em média, entre 40 e 50 anos, porque mais novos que isso a NASA não admite, devido às questões de câncer, que seguramente se pegam numa viagem desse tipo, pois as naves não protegem de raios ultravioletas, etc. e tal. Mas qual a questão? Um casal transar, tiver uma relação sexual com uma nave dessa, e um filho nascer, esse filho já vai começar a provocar mudanças no seu corpo, porque num ambiente sem gravidade, ter 2 braços e 2 pernas é absolutamente dispensável e ridículo, porque você não tem nada de fazer com 2 pernas num ambiente sem gravidade. Dentro de uma nave, é melhor você ter 4 braços, é melhor você ter 6 braços. Isso implica dizer que, em sendo um fato inevitável, e isso já está academicamente posto, isso já está estudado, já tem verbas destinadas a isso, ou seja, o que houve com Canis lupus lá atrás, morava só numa regiãozinha, aí os negros começaram a vir por aqui, para lá, se transformavam em cachorrinhos,
Nós, Homo sapiens, vamos ter que ir para a Lua, as condições de adaptabilidade irão modificar a genética dos homens e mulheres que ali estiverem. Os que forem para Marte, uma outra situação. Os que forem em viagens interestelárias desse tipo de nave, é uma outra situação. A pergunta é, daqui a 30, 50, 60, 70, 90, 100, 200 anos, quantos tipos de seres humanos existirão? Com quantas pernas, cabeças, braços, cabeças? Sim. Então a nossa espécie Homo sapiens, hoje, não é depois, hoje, está passando, vivendo os primeiros momentos desse processo de expiação, e não expiação, expiação que a gente passa há muito tempo aqui na Terra. E a espiritualidade tem trabalhado esse tipo de assunto, porque os espíritos que irão estruturar a nova etapa evolutiva de sobrevivência estratégica da espécie Homo sapiens já estão sendo treinados na espiritualidade há muito tempo. A questão é, por que é que o Espiritismo não fala disso? Não tem como falar. Na hora em que as escolas para médicos, os diretores dessas escolas, somente deixam os médicos, entre aspas, receberem notícias daquilo que já está estabelecido como sendo a doutrina espírita, nada de novidade poderá vir, e o Espiritismo assim está sendo enterrado no estacionamento horizontal pela inconveniência de um tempo, mas pela conveniência do limite das ideias e dos conceitos dos, entre aspas, donos do movimento espírita. Então, em nome de uma falsa pureza doutrinária, um estacionamento intelectual terrível está sendo imposto no Espiritismo, e este seria o canal mais moderno, mais seguro em termos de ética, em contato com a espiritualidade, mas como um médium não pode transmitir nada diferente do que já está posto, a transição pela qual o mundo está passando, o Espiritismo não vai acompanhar, não está acompanhando, não acompanhou, e esse é só um exemplo da difícil etapa que nos espera de breves dias. Mas quer dizer que a especiação da espécie Homo sapiens, ou seja, da nossa espécie humana, vai se dar nesse nível, ou seja, as pessoas vão viver na Lua, Marte e naves espaciais, e por isso as mutações adaptativas e evolutivas provocarão mudanças na espécie Homo sapiens. Não é só isso, não. Essa é a parte mais agradável. A parte mais estranha vem do que Eduardo Wilson falou. Nós estamos deixando de evoluir através do processo natural e estamos agora escolhendo pela primeira vez na etapa da história humana, na etapa evolutiva da humanidade, nós somos a primeira geração que terá que definir o que diabos a gente considera como sendo um ser humano. Por quê? Porque a terapia genética, o avanço de alternativas de modificação, tipo CRISPR, que é uma espécie de terapia genética em que você substitui uma basezinha nitrogenada lá de um códono, quando 3 bases nitrogenadas se juntam para formar milhares de códonos, um gene só dos 28.869 genes que cada um de nós tem. Então, hoje em dia, você toma um comprimido, recebe uma injeção, aí vai um agente químico fazer uma modificação em uma dessas bases nitrogenadas. Isso corrige doenças, mas isso também promove escolhas complexas. Desde o tipo de filho que eu posso querer ter, desde o tipo de ser humano que um determinado governo pretende criar para ter exércitos apenas de homens e mulheres acima de 1,90 m, com tantos quilos, com potência muscular tal, com capacidade. Ninguém irá deter isso. Já está acontecendo. As religiões que um dia fizeram bem a evolução da humanidade, hoje estão atrapalhando profundamente o progresso da humanidade por manterem seus fiéis estacionados numa mesmice intelectual absurda, apenas repetindo o que sempre se discutiu
sem se discutir a sério o que de fato importa. Agarradas às questões acessórias e de menor importância hoje, as religiões não tratam dos temas essenciais. Quem questiona se perde, quem questiona não é bem-vindo, quem fala algo diferente é herético, e assim a humanidade vai para onde? Ah, mas a espécie Homo sapiens estará passando por esse processo de especiação só porque vai para Marte, para a Lua e para a nave, e também porque vai alguém mexer na genética? É só isso? Não, não é. Ainda temos que conviver com o estranho padrão de evolução da tecnologia da computação, que segundo Ray Kurzweil, segundo cientistas do Forte do Set Life e outros, afirmam que aquilo que a gente chama de inteligência artificial, dentro em breve, em algum momento uma delas vai dizer: ei, eu existo, eu tenho consciência, eu tenho minhas preferências, eu sou alguém. Ou seja, aquilo que a gente vê em filme, aquilo que a gente viu em Blade Runner, aquilo que a gente viu em Eu, Robô, aquilo que a gente vê aí, Transcendência, um computador dizer: ei, eu existo, eu sou alguém. Segundo algumas leis estranhas, lei do tempo crescente, lei do caos acelerado, leis que fica difícil a gente falar aqui, mas que cientistas têm estudado, associadas ao limite da lei de Moore, Gordon Moore, um dos donos da Intel, que diz que cada vez mais os chips vão ficando menores, e enquanto menores se tornam mais capacitados em termos de inteligência são, e vai chegar um momento em que algo chamado singularidade vai ocorrer, e a singularidade seria a primeira máquina, o primeiro computador, a primeira inteligência artificial a dizer: ei, eu existo. Na hora que isso acontecer, sabe o que é que os cientistas defendem? Que se a humanidade não criar uma raça paralela, entre aspas, à sua natureza humana, esta raça de máquinas que pensa muito mais rapidamente que o seu próprio criador, que consegue processar cálculos e nível de inteligência muito superior ao nosso padrão, nos dominará. Então, os cientistas propõem que nós, raça humana, já que não podemos desligar mais os nossos computadores, porque se desligarmos para todo o sistema de defesa de todos os países, para a aviação comercial, para o sistema bancário, para a vida de todos nós, em sendo assim, a solução é criar uma raça intermediária entre a raça biológica humana que somos nós e essa raça de inteligências artificiais que a qualquer momento, se é que já não começou o processo, parece que sim. Então, a solução é criar uma raça de homens e mulheres chipados, biônicos, que, em assim sendo, terão condições de lidar com essas máquinas inteligentes. Então, essa coisa que nós chamamos de transição planetária, pela qual nós estamos passando, eu estou analisando aqui para vocês só em dois campos: o campo da biologia e o campo da transcendência computacional. Se nós fôssemos analisar tudo que está havendo nessa época de transição, nos campos, nos diversos campos da vida, política, religião, psiquiatria, psicologia, os limites da física, a questão da nanometria, são muitas as loucuras que estão acontecendo. O problema é qual a nossa condição, qual a nossa estatura psicológica, moral para lidar com todos esses problemas. Isso é meio assustador. Tesla, o grande Nikola Tesla, dizia que nem todo processo tecnológico é necessariamente um progresso. Nem todo progresso científico é necessariamente algo que viabiliza a vida no sentido de homenageá-la, de transformá-la para melhor. Pode ser para pior. A questão é quem determina o que é melhor e o que é pior nesse contexto. Se o nosso senso crítico é zero, se a nossa capacidade de acompanhar esses assuntos é próxima a zero, se nós estamos cuidando da nossa vidinha, esquecendo aquilo que John Lennon falava, o ser humano mesmo agindo na sua
localidade deveria pensar globalmente. Quem diabos pensa globalmente? Então assim, pessoal, eu não me sentiria bem se eu viesse aqui só reafirmar aquilo que a gente já pensa sobre o lado maravilhoso da vida. Eu tenho a obrigação de instigar vocês, de tentar despertar a sensibilidade de vocês para, se não por a gente mesmo, mas para os nossos filhos, netos, sobrinhos, para essa turma mais jovem, a gente começar a tentar direcionar a atenção deles, já não digo as nossas, para esses assuntos. Por quê? Porque essas macroforças que se movem pelo interesse financeiro, que promovem esses progressos, se valem exatamente do nosso nível de desconhecimento do assunto. A imprensa não fala disso. Quando nós descobrimos as coisas, elas já são, elas já estão. O mundo fica nos enganando com tecnologias que a todo ano surgem. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enquanto essas tecnologias surgem, o meio ambiente está sendo totalmente destruído. Aquela forma do crescimento sustentável que Lester Brown nos propôs pensar sobre ela, com uma pergunta terrivelmente inquietante. A pergunta que define o que é desenvolvimento sustentável diz assim: quanto a nossa atual geração de seres vivos na Terra poderia consumir de tal modo que não impeça que as gerações futuras possam consumir alguma coisa? E isso é uma preocupação, entre aspas, das macroforças, mas a lei do consumo e aquilo que o capitalismo termina promovendo, que é o homo consumos, que não pensa que consome tudo. Quantas camisas cada um de nós tem em casa, quantos pares de sapatos, quantos carros, quantos relógios, quanto isso, quanto aquilo. Ou seja, a transição planetária que está dentro do modo como a gente vive, hoje a gente não percebe, mas os nossos netos, bisnetos não terão a mesma quantidade de camisas, carros, novidades eletrônicas que a gente tem, ainda que lá o progresso científico seja maior, mas não haverá matéria-prima para o progresso sustentável. E o espírito de cada um de nós? Como é que nós estamos vivendo esses dias? Quais as nossas preocupações? Os nossos pedidos ainda são: Jesus, salve o mundo. Deus, salve o mundo. A toda hora, todo e qualquer tipo de líder religioso pede oração. Oração para quê? A oração já modificou alguma coisa ao longo da história humana? Tem alguém, entre aspas, no comando dessa história? Se tem, pense em alguém que está comandando errado. Porque a coisa saiu, entre aspas, das possibilidades até da nossa própria análise. E nós, enquanto agentes do processo, precisamos assumir o manche do nosso destino. No âmbito individual, no âmbito coletivo, nós precisamos assumir o controle dos nossos esforços, o controle, direcionar as nossas forças, ainda que desagregados, mas pelo menos no âmbito individual, cada um deveria pensar mais sobre essas coisas. Mas não. Nós preferimos a reafirmação daquilo que a gente crê, porque isso nos causa conforto, do que a inquietante situação em que eu tenho que pensar, em que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Nada é possível. Sim. Abençoadas sejam as bocas que oram, mas santificadas sejam as mãos que trabalham. Acabou-se a época do discurso. Mahatma Gandhi dizia: se você quer um mundo decente, reze menos e se torne você agente do instrumento seja um instrumento dessa mudança. Seja você um homem decente, seja você uma mulher decente, ainda que ninguém mais no mundo seja. Se você quer que isso aqui seja um lugar amoroso, seja você um instrumento do amor, ainda que ninguém lhe ame. Só que essa atitude é inquietante, porque ela traduz uma luta solitária e a gente gosta de se movimentar em rebanho, em onda, pegando o surf do momento e se sentir bem. Pessoal, essa época que a gente vive, não dá para a gente se sentir bem.
A não ser que a gente se estupidifique, desculpa. A não ser que a gente transforme a nossa crença religiosa, a nossa fé em Deus, numa irresponsabilidade terrível e feche os olhos para o mundo. Feche os olhos para o que está acontecendo. Não é Deus que vai resolver os problemas da humanidade. É Ele, talvez através de cada um de nós, mas cada um de nós tem que ser instrumento desse processo. E a gente fica pedindo para Jesus mudar as coisas, para Deus mudar as coisas. Olha, não tem mudado nada. E nesse período de transição planetária, a coisa é séria. Entendam e reflitam. As nossas orações servem muito para que forças boas nos dominem, para que possamos repassar uns para os outros, também energias espirituais do campo de cura, de ajuda, de problemas de doença, problemas psíquicos, de força pessoal. Tudo isso é fato. Não é mais crença, é fato. A própria teoria, os postulados quânticos afirma isso. Mas para aí. Há uma atitude política, há uma atitude filosófica, há um código filosófico que cada um de nós tem que construir para poder se movimentar nesse mundo e contribuir para o seu progresso. Ou pelo menos de tentar diminuir o seu grau de complicação. Então assim, pessoal, domingo de manhã, um cara chato chega aqui, logo encheu o saco desse jeito, tentando mexer a sensibilidade de vocês, quando eu poderia estar dizendo aqui, Jesus salva, Jesus é o nosso mestre, é a nossa força, de fato é. Mas não é só Ele que é a força do universo. Cada um de nós somos. Cada um de nós é instrumento da construção da grande mente universal chamada biocosmos inteligente, que os cientistas já estão perto da percebendo que de fato é real. O que sai da cabeça de cada ser humano, do coração de cada ser humano, é igual uma pedrinha que, em caindo na água de uma bacia, chega até as bordas. E em chegando até as bordas, ali todo tipo de informação está concentrada, e parece que aqui surge um sistema holográfico em que os cientistas hoje acham que no limite das bordas do universo, tudo que saiu e sai da cabeça ou do coração de um ser humano, de qualquer ser cósmico, pensando, fica marcado nas bordas do universo. Está surgindo uma mente universal que ajudará, entre aspas, os destinos do universo. Mas aí dependerá da qualidade da vibração que sai das nossas mentes e dos nossos corações. Os espíritos, as religiões nos ajudam a educar um pouco isso aqui. Mas a qualidade do que sai depende da construção individual. Como Jesus disse, é dado a cada um de acordo com as suas obras. E só há obras quando a gente tem grandes níveis de despegue, de suor, de esforço intelectual, de esforço interior, a construção, não fora da gente, disso daqui, mas no dentro da nossa alma, e essa construção é mais difícil. Então assim, pessoal, peço desculpas por não estar aqui agradando ninguém, por não estar aqui fazendo com que vocês saiam dizendo, ah, que maravilhoso. Não, a minha intenção é que vocês saiam daqui chateados comigo, que vocês saiam daqui pensando um pouco nesse aspecto da vida, porque para azar de vocês, eu fui solicitado a falar sobre transição planetária. E falando de transição planetária, não tem como falar de coisas boas. A não ser a bela abertura das Olimpíadas que a gente teve, fantástica. Né? Mas assim, os nossos olhos têm que se voltar para coisas mais sérias. Então agora eu fico à disposição de vocês para perguntas, críticas, o que acharem conveniente. Rogério, pergunta aí aos irmãos, por favor. Nós que estamos encarnados no planeta Terra, aproximadamente 40 bilhões de espíritos, os que não são do planeta Terra, aborígenes do planeta Terra, quantos bilhões de anos aproximadamente esses espíritos têm no caminho da evolução? Essa pergunta, existe resposta para ela no nível infantil, no nível adolescente, no nível adulto e subadulto. Eu vou tentar falar no nível aqui adulto, adolescente, mas não é também algo muito
Mas assim, o que é que os espíritos dizem? Que os espíritos criados para evoluir no âmbito desta criação foram gerados simples e ignorantes. O que é que significa isso? O que é que significa um espírito ser, entre aspas, simples e ignorante? Significa algo muito complexo. Em que nível? Se Deus, o Pai amantíssimo, aquele Deus que os próprios espíritos dizem que seria perfeito em todos os seus atributos, ele resolveu criar mônadas na forma como o raciocínio humano tem a capacidade de analisar isso. Nós nos perguntaríamos quais as possibilidades que esse Deus amantíssimo tinha. Número 1, em sendo ele perfeito, o natural seria que ele criasse não espíritos simples e ignorantes, mas criasse todo mundo perfeito. Aí a coisa já começa a se complicar. Por quê? A nossa lógica humana tem limites. Nessa resposta eu vou tentar chegar próximo a esses limites e vou parar. Mas a pergunta é: que graça, que função existe em Deus, o Pai amantíssimo, criar espíritos ou mônadas espirituais totalmente perfeitas, iguais a Ele? Em tese, não haveria sentido a criação nesses moldes, em termos de função, a não ser que Deus quisesse se divertir consigo mesmo, pois que, na hora em que eu, Rogério, criar 500 Rogérios iguais para conviver comigo, no mínimo isso, no mínimo monótono, estranho, alguém iria dizer: pense num cara como ego exaltado. Por quê? Podendo criar outros seres, resolveu criar todo mundo igual a ele. Esse cara é perfeito? Depois de fazer uma coisa esquisita dessa? Bom, opção 2. Criar seres diferentes dele, ou seja, do Deus Pai amantíssimo. Aí o conceito de diferente é complicado, porque tanto nós podemos entender essa diferença no campo da incompletude, ou como hoje nós observamos no campo da imperfeição. São conceitos distintos. Em sendo eu perfeito, eu retiro de mim a semente do que sou e deixo que essa semente se expresse, não completo como eu sou, mas de maneira incompleta, para que ela experiencie a vida, a existência. Mas qual o problema? Essa incompletude pode se transformar em imperfeição. E a incompletude não gera diretamente isso que nós conhecemos como sendo o mal, mas a imperfeição pode gerar isso que nós conhecemos como sendo o mal. Tudo que eu estou falando aqui é terrivelmente simples de analisar, mas extremamente complexo de a gente encontrar respostas. Os espíritos nunca falaram disso, porque na época não era conveniente, como ainda não é conveniente hoje. Os espíritos apenas disseram a resposta possível de ser entendida, compreendida e contribuir para a evolução do pensamento humano. Então diz: Deus criou a todos os espíritos de forma simples e ignorante. Aí entra algo fantástico. Juntando o que Blavatsky diz na sua doutrina secreta, com que os espíritos não disseram através de Kardec, com outras avaliações surgidas do século XIX sobre o assunto, nós podemos compreender que essa alma, esse espírito simples e ignorante, como a própria física quântica diz, que tudo é estruturado por um princípio de consciência que existe adjacente ou subjacente a essa faixa de realidade material que a gente está nela inserido.
Isso implica dizer que para cada coisa material necessariamente tem que ter um espírito, tem que ter uma mônada, tem que ter um quantum espiritual estruturando a matéria. Isso implica dizer então que os minerais da Terra são vivos, porque os cristais que os compõem, na verdade, são átomos que vibram e elétrons que saltam de órbita o tempo inteiro, levando as informações. Então a pedra tem alma? Sim. Nesse contexto, qualquer coisa material tem uma alma. Ah, mas essa alma tem função de quê? Apenas de estruturar a matéria. Mas essa alma não tem psiquismo desperto. Aí agora, retomando o que Joana de Ângeles diz através de Divaldo, o psiquismo no reino mineral dói. Depois de rondas e rondas de bilhões e bilhões de anos em termos do que nós humanos consideramos como sendo a passagem do tempo, um belo dia, essa rocha derretida por uma explosão vulcânica, ela se torna lava, magma, e nasce aquilo que nós chamamos de reino vegetal, e aquele psiquismo que dormia no reino mineral desperta sob a forma de sonho, quando uma alminha está, entre aspas, vinculada a uma árvore. Na hora que você coloca um prego no caule de uma árvore, com um martelo você bate, há uma sensibilidade da árvore. Na hora que você arranca uma folha, há uma sensibilidade da árvore. A pedra não tem sensibilidade, mas o reino vegetal tem. Então, nesse sentido, essa alminha, criada simples e ignorante, aqui ela já desperta e já começa a interagir com o ambiente em que ela está associada a uma árvore, e assim ela já troca interação. Mundo espiritual, mundo físico. Passa-se milhões de anos, aí já não é mais milhões de anos, e um belo dia, essa mesma alminha que um dia foi pedra, que agora foi árvore, ela transmigra para o reino animal, e em estruturando o corpo de uma vaca, de um cachorrinho, de um papagaio, ela desperta agora o seu psiquismo sob a forma de instinto. E após essa alma cumprir diversas rondas, como a teosofia chama, diversas passagens em evoluções biológicas, não só vegetais, mas animalizadas, onde a polaridade da sexualidade que é que surge produz e promove possibilidades formidáveis ao espírito, ela chega a um ponto de ocupar aquelas espécies animais cujo padrão de inteligência é muito evoluído, e em algum momento acontece uma transferência de fase e ela passa a não mais encarnar nos corpos animais, ela vai para o ser humano. E indo para o ser humano, ela entra nesse processo de samsara, ou de reencarnações sucessivas, como nós, vinculados à doutrina espírita, chamamos. A questão é, quantas encarnações ela tem aqui? Incontáveis. Quantas ela terá até o fim, entre aspas, da eternidade? Incontáveis. A eternidade não tem fim. Krishna, no Bhagavad Gita, nos diz que nunca houve um tempo em que nós não existimos e jamais haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Isso no sentido de que no mais íntimo do nosso espírito reside uma consciência divina adormecida para tornar aquela mônada algo simples e ignorante, para permitir que surja então, que nós chamamos de livre-arbítrio, pois quem sendo simples e ignorante, uma alminha vai vivenciando e absorvendo o produto das suas próprias obras. O mérito e o demérito surge na medida em que provavelmente esse Deus, em nos tornando, espiritualmente falando, na sua mais pura essência, almas simples e ignorantes, nos deixou esse grande legado da gente poder se aventurar ao longo da vida. Mas aqui tem um pequeno problema. A vida surgiu aqui na Terra
a vida pluricelular há exatos 452 milhões de anos atrás, no mar. Durante milhões de anos essa vida foi evoluindo, aí a primeira espécie de peixe, num belo dia, se transformou em réptil. Aqui surge a primeira noção de cérebro mais complexo, que é o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano ficou existindo ao longo de milhões de anos, até que uma nova classe de seres chamada mamíferos surge. Os mamíferos só surgem depois que a evolução promoveu sobre o cérebro reptiliano uma nova camada cerebral que a gente chama sistema límbico, que permite maior sensibilidade ao corpo de uma macaquinha, cuidar com certo zelo do seu macaquinho, de uma leoa, cuidar com certo zelo do seu leãozinho, mas uma jacaroa, esposa do jacaré, não está nem aí com o seu jacarézinho. Por quê? Porque os répteis, o cérebro que eles têm, não tem um padrão de complexidade que permita o psiquismo das mães répteis terem qualquer tipo de noção de ligação com os filhos que nascem em ovos que elas depositam por aí. Os mamíferos não. Os mamíferos já trazem consigo traços de um amor, traços de um zelo, de um cuidado, que durante mais milhões e milhões de anos, quando surgem os primatas, aí por sobre o cérebro reptiliano, que já estava coberto por um cérebro límbico que permite essa sensibilidade maternal, aí surge o neocórtex, que é esse cérebro mais exterior que nós temos, que foi evoluindo ao longo dos últimos milhões de anos, em especial do Pleistoceno, que é esse 1.800.000 anos, e aí os 7 comportamentos básicos que estruturam o psiquismo do ser humano surgiram e os 7 sistemas que definem o nosso psiquismo foram trabalhados pelos primatas. A questão é, hoje, nós, seres humanos, já aqui desses ramos primatas, transformou-se na espécie Homo sapiens, e Adão e Eva se racionalizaram e se tornaram passíveis de o quê? De transformar aquele sentimento que a macaquinha tinha pelo seu macaquinho, que era um zelo consanguíneo animal, natural ao instinto, em algo que a gente chama de amor. Nós, seres humanos, amamos pelo menos os nossos filhos e temos a condição de dar a vida por eles. Tamanho é o nosso amor. Mas observe, isso existe agora. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, o Homo sapiens surgiu há 190.000 anos com essa morfologia, mas o cérebro humano só começou a funcionar, a permitir que nós tivéssemos a capacidade de amar há cerca de 48.000 anos. Detalhe, se a mãe não for reptiliana, porque tem muitas mães assim. Isso é tragédia. A raça humana, no mais íntimo do cérebro de cada um de nós, o cérebro reptiliano ainda está lá. Todos nós carregamos o cérebro reptiliano da evolução, o límbico, o córtex dos primatas, mas, mesmo sendo seres humanos, como você bem disse, nosso comportamento às vezes é totalmente reptiliano. O comportamento reptiliano é aquele da recompensa imediata, ele não reflete. Tipo, alguém come um bom churrasco, não tem mais espaço estomacal, mas na hora que vê o pudim, quer. Os tarados também funcionam assim. Na hora que vê uma forma humanoide, eu digo forma humanoide porque hoje em dia eu está bastante evoluído. Então, a atitude reptiliana é aquela que não reflete, que não trata da possibilidade de existir leis, ou de existir decência, enfim. A pergunta é, será que Deus criou a cada um dos nossos espíritos de forma simples e ignorante há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, num tempo em que nem existia essa criação, ou num tempo em que ela já existia, e a gente veio evoluindo através dos reinos, aqui no caso da Terra, mineral, vegetal, animal, hominal,
E qual é a próxima transcendência que nos espera? Os religiosos dizem que é o reino angelical. O nome aí pouco importa. Mas nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas, num tempo de transição planetária em que a Terra está deixando de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo regenerado. O que é que os Espíritos dizem? Só passa de uma situação para outra, ou melhor, só viverá, herdará a Terra aqueles do mundo regenerado que tiverem o quê? A consciência de que são mais que esse corpo animal. Que somos humanos. E o que é que significa ser alguém humano? É porque nós, em toda a obra da criação, somos os únicos capazes de agirmos como pessoas educadas, superiores, no sentido de padrão amoroso, ou agirmos da forma mais monstruosa, mais estúpida possível. Um leão só pode ser um leão. Nós, seres humanos, podemos ser o que a gente quiser. A questão é, será que todo esse esforço de Deus foi para nos trazer essa situação? Em fazer com que aquele espírito que ele criou lá atrás, simples e ignorante, hoje fosse exatamente como cada um de nós é, no sentido de termos consciência do que somos, porque compreendo. Uma macaquinha não ama ser macaquinha. A macaquinha sente a sensação de zelo consanguíneo que o DNA da espécie dela impõe. Mas nós, seres humanos, quando tomamos de uma sensação e a racionalizamos, nós transformamos essa sensação num sentimento. Esse padrão de sentimento, padrão da qualidade ou da ausência de qualidade desse sentimento, é o que define o marco espiritual de cada um de nós. É o que nos, entre aspas, qualifica para experiências mais avançadas em termos de existência ou nos possa estacionar sempre naquele primeiro ano da escola primária, do primeiro grau, em que a gente fica repetindo as mesmas matérias até o Olha, Assis, levando em consideração essa linha de raciocínio seu, que falou essa mudança do nível de amor, desse processo de evolução, continuará a Terra como um mundo de provas e expiações ou passará para um mundo de regeneração? E como se mede o nível de amor para transcender de um amor de provas e expiações para um mundo de regeneração e assim por diante dentro dos mundos? E ainda mais, essa raça humana inicial é reencarnacionista? Tem espírito. Tem espírito? Vai reencarnar? Como se dará esse processo de reencarnação? Eu posso agregar uma pergunta só essa que ele dá? Um minutinho só, vai um debate, né? Nesse negócio abrir um parênteses. A gente está com um dilema. Todo mundo daqui, do Ramati diz, que falou do Arquindus que está aí. E disse que o planeta Terra não vai passar de mundo de prova e expiação para regeneração. Vai continuar uma escola de mundo de prova e expiação. A Federação, através da doutrina, diz, e os espíritos dizem, que o planeta Terra vai passar de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Você que tem intimidade com esse povo da igreja, o que é que ele diz? Ô, Rogério, eu queria só agregar uma pergunta a essa que o Assis falou sobre esses corpos biomecânicos, né? Que você falou, e vai para frente. Não, rapidinho. Essas gerações que estão surgindo, estão encarnando agora, elas têm uma capacidade de lidar com tecnologia muito mais fácil do que nós, do que a nossa geração. No caso, essa geração ela já não estaria habilitada para lidar com esse processo da inteligência artificial no futuro, à medida em que eles vêm chegando ao planeta? Ok. Temos aqui mais de 10 perguntas, eu vou tentar... Responda essa da diferença, eu quero ver o que é que vai sair dela. Um professor ou um colégio, ele estabelece uma média final para que o aluno do ano seja aprovado ou não. Só que a percepção de amor entre nós são diferentes. Deixa ele responder agora, vamos lá. Então, essa média final, se fosse depender da minha opinião, da sua, como você bem disse, cada um vai dizer uma coisa, cada um vai se achar o supra-sumo do amor,
E o defeito dos outros a gente aponta com muita facilidade. Do nosso a gente nunca vê. Então como é que a coisa funciona? Segundo, o que é espiritualidade bem-vinda. E é muito difícil que não seja assim, mas aqui eu tenho que abrir um parênteses. Nós não devemos dar por sabido aquilo que a gente ainda está pretendendo descobrir. Na hora que os espíritos dizem isso vem através do médium, pode existir problema. Ainda que o médium acerte, às vezes o espírito disse algo incompleto ou errado. Espírito não é perfeito, pessoal. É na real. É um processo de amadurecimento de todos nós. Não tem santo no sentido de perfeição. Tem santo no sentido de bondade, de amor incondicional. Então, assim, o que é que os espíritos dizem? Que desde 1989, quem tem morrido de lá para cá, ao desencarnar, aí assim, tem 2, 3 amigos, e aí, cara, tudo bem? Rogério, você acabou de morrer, Dá pra gente encostar esse termômetrozinho aqui na sua condição perispiritual, só pra gente medir a sua temperatura amorosa? Temperatura amorosa? Que é a temperatura amorosa? Não, é porque a quantidade de arquivos que as suas vivências produzidas estão todas registradas em você. E assim, tem uma temperatura média e a gente está aqui medindo cada espírito que está chegando aqui na espiritualidade, aqueles que ainda têm condições de ter alguma conversa, para a gente descobrir o quanto de amor você conseguiu amelhar no seu próprio espírito, porque, como os espíritos sempre disseram, a única riqueza que a gente, o único tesouro que a gente traz daí para cá é o amor que a gente amealha no próprio coração. Então, assim, se você fez isso, está marcado nos seus arquivos, é só colocar aqui na sua axila espiritual esse termômetro para ver, mas qual a temperatura que tem que dar? De 0 a 10, faixa 1. Se der 1, está aprovado. Mas e se não der 1? Aí você já vai ali com aquele corredorzinho, porque ninguém mais lhe aguenta. E não tem recuperação, não? Ninguém mais lhe aguenta aqui na Terra, porque você está repetindo esse período há muito tempo, já fez todas as recuperações possíveis, todo mundo já nasceu nas últimas 500 encarnações, como bonito, feio, importante, pobre, rico, doente, todo mundo já teve as mesmíssimas oportunidades e agora é a hora de medir essa nota final. Então, se você não for tendente ao bem, se você pelo menos não tiver acumulado essa nota 1 como média final, você vai para uma outra escola planetária, tentar aprender lá o que aqui você não conseguiu, porque se você ficar aqui, você vai estar atrapalhando o progresso dos outros. É igual uma classe com 30 alunos em que o professor quer evoluir com a matéria, mas tem lá 5 que fica, não, professor, explique de novo. Tem uma hora que o professor diz, cara, volte para o ano anterior, porque vocês não têm base para compreender isso. Então, assim, respondendo objetivamente, o que os espíritos dizem, não é que isso vai haver, isso já está havendo. A partir aproximadamente do ano 1950, 2050, somente nascerá na Terra espíritos tendentes ao bem e espíritos que vêm de fora, já qualificados, já com compartimentos psíquicos despertos em outras existências, já habilitados ao nível de vida que a gente aqui entende a vida como sendo só um processo orgânico, um processo natural, e ela é muito mais ampla. Não me perguntem o que eu penso disso. Mas assim, mede-se dessa forma. É uma tecnologia espiritual que vê os méritos e deméritos de cada um, o nível de maturidade espiritual e o nível de amor amealhado no coração. Porque entendam uma coisa: por mais inteligente que um ser humano possa ser, ainda assim ele pode ser o pior dos monstros, se ele não tiver amor no coração. Em tendo amor no coração, o amor complementa a nossa burrice, ou complementa a falta da arquitetura intelectual que ainda não fizemos.
Então o amor não é importante só porque é tema de música, poesia. O amor é um processo quântico que inibe as nossas feiuras e potencializa as nossas pequenas qualidades. Então, como os próprios Espíritos, retomando o que Paulo falou na antiguidade, Apolônio de Tiana, que ninguém conhece, uma figura fantástica, essas coisas todas, o amor não é só um assunto fácil de ser falado, é uma ciência comportamental e quântica que nos complementa em perfeição. Por isso que ele é importante. Somente por isso. Mas a compreensão esclarecida é algo que o ser humano precisa ter, porque somente o amor, entre aspas, não resolve os nossos problemas. Nós podemos ter alguém profundamente tendencioso a vícios, mas que seja alguém muito rico no campo do amor. Nós podemos ser alguém profundamente corrupto, mas sermos alguém amoroso. Então, assim, a questão do amor, ela não resolve tudo. Tem que ter um desenvolvimento psíquico intelectualizado em cada um de nós. O amor é um dos tesouros que podemos ter, o mais precioso no atual estágio evolutivo da humanidade. Então vamos por partes. Você fez o que você perguntou, Cícero? Da questão do... Que a Terra vai mudar. Da criação artificial humana. Sim. Como é que vai dar o processo de Quem reencarnação? está a federação ou a Ramati? E agora? Peraí, então deixa ele falar. O que mais perturba a discussão sobre a busca da verdade é a nossa particularização ou a nossa tendência a agir com assuntos filosóficos como a gente age com um time de futebol. Nós criamos um vínculo de preferência por essa ou aquela cor, mas a questão não é essa, a gente deve se ater aos fatos. Não há, cientificamente falando, veja só, Ramatiz escreve o espírito dele, se digna, de vez em quando, me ter como companhia terrena para escrever bobagens. Há um livro chamado Muito Além do Horizonte, escrito por Ramatiz, através da minha pequenez. Eu conheço o espírito de Ramatiz na minha pequenez. É um amigo espiritual de longa data. Isso não implica dizer que fez com vida, certo? Nem muito menos o espírito de Cílio Marx, que morre, entre aspas, de preocupação pelo fato dos hoje seguidores, não é mais nem de Ramatiz, é de Cílio Marx, não permitirem que nada seja revisto em torno da obra que ele, Cílio Marx, produziu. A pior coisa que acontece com o espírito quando está na espiritualidade é ver os seus erros, procurar de toda forma pedir para que alguém o corrija, mas os seguidores que ele deixou aqui não permitem aventura nesse sentido. Então, às vezes, a gente pensa que está prestando um serviço fantástico à causa de Ramatiz e ele está lá puxando os cabelos, no sentido de dizer, por que as pessoas que me amam ou dizem me amar cegam qualquer possibilidade, impedem qualquer possibilidade de progresso. Então, assim, eu vou responder a pergunta de vocês, mas, primeiro, não há um só livro produzido na Terra que esteja 100% certo. Um só. Não, Chico Xavier, ninguém escapa a isso, por um motivo bem simples, pessoal. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, incompletos, é impossível, a não ser na base da cretinice, ou da infantilidade, ou da torcida de futebol, em torcendo por um médium A, um médium B, uma religião A, uma religião B, é impossível alguém do nosso tamanho, do mesmo modo que toda a água do oceano não cabe num copo desse, toda uma conjuntura cósmica e espiritual que a gente desconhece, cabe na mente do espírito, muito menos a de um médium. Então, desculpem, todos os livros que eu conheço estão errados, e principalmente os meus. Por isso que nas besteiras que eu escrevo, eu sou o primeiro a dizer que isso aqui deve estar errado. Quando eu produzi livros com a mesma editora que detinha os direitos autorais de Ramatiz, peraí, mas como é que a gente vai publicar um livro com um autor que já disse que está errado? Diga, amiga, esse problema não é meu, eu não quero ser autor, não quero publicar, vocês é que estão me convidando. Mas por quê? Eu tenho essa consciência. Qual o problema?
problema. Na época de Chico Xavier, na época de Ramatiz, nas épocas do passado, as pessoas tinham que escrever, entre aspas, com o embrulho de que é verdade, para serem levados a sério. Qual o problema? Os seguidores transformaram isso em religião. E na hora que a religião, que Ramatiz diz, é sagrado para uns, mas para outros não é. Aí o que Kardec disse é sagrado, mas eu estou só querendo dizer que, na minha opinião, tudo precisa de complemento, tudo precisa, como os Espíritos disseram, de renovação e atualização. Óbvio que o que Ramatiz falou não se verifica na prática. Óbvio que as previsões que as pessoas que seguem Ramatiz expuseram como sendo as profecias de Ramatiz, mas não é, Ramatiz escreveu para isso. Eu conheço a história de Ramatiz espiritual junto com Kardec e com Rochester, e o plano não era esse. É de complemento, não é de desagregação. A revelação espírita está absolutamente correta quando diz. Só para vocês terem ideia, Kardec nasceu e Rochester e Ramatiz ficaram na espiritualidade. Aí os dois ficaram observando o que seria possível o Espírito Kardec fazer. Como o Espiritismo atrasou 32 anos, muito pouco foi feito. Daquilo que Kardec não conseguiu abraçar nos anos de vida que lhe restou, Ramatiz explorou uma parte e Rochester outra. Mas isso aqui, pessoal, complemento, mas os três estão errados. Não há nada certo. Errado em que sentido? No sentido em que os Espíritos falaram, que eles só falam para as épocas aquilo que cada época pode compreender. Então, o que foi dito em 1850 não pode, às vezes, naquele assunto, valer para hoje. Apesar de que na obra de Rochester, Ramatiz e Kardec tem coisas eternas que estão corretas por toda a eternidade. Mas tem questões pontuais que estão erradas. Respondi? Mais alguma coisa, Cid? Gostou da resposta política? Eu vou me candidatar para a coisa. A sua pergunta eu respondi? Sim. Mas eu previ, eu não consegui responder. Com relação à criação da raça humana artificial, vai ter espírito dessa raça humana? Sim. E o processo de reencarnação, como é que se dá? Não é reencarnação. O processo de reencarnação é só um corpo carnal. O processo de uma inteligência artificial se, entre aspas, assume como sendo alguém, é o processo de implantação espiritual. Vou explicar para vocês. Na hora em que alguém vai nascer, como é que funciona? Esse alguém que vai nascer promove uma reunião na espiritualidade, aliás, não é ele, é o mentor espiritual dele. Então Tavares vai nascer. Aí o mentor espiritual Tavares, ó pessoal, estou mandando um e-mail aí para todo mundo que já foi pai, mãe, filho, filha, avô, avó, marido, esposa, amigo, vizinho, tio de Tavares. Amanhã às 19 horas, setor leste do purgatório, todo mundo lá presente, a gente vai escolher pai e mãe para a próxima vida. Tudo lá no inferno, esperando. Setor do purgatório, aí amanhã às 19 horas, aí chega Tavares e o mentor espiritual, e não vai ninguém. O bicho ruim. Aí o mentor espiritual dos Tavares, eu vou ter que usar o poder a mim conferido pela alta espiritualidade, vou mandar outro WhatsApp aqui para todo mundo, da sua família, do seu grupo. Quem não estiver aqui em 30 minutos será sumariamente convocado para ser o pai e a mãe de Tavares. Aí todo mundo chega, desculpa, cheguei atrasado. Mas atrasado, eu não vi. Cheguei, estava ali, coisa e tal. Aí reúne-se a assembleia, aí o mentor espiritual diz, aqui está Tavares. Quem quer ser pai ou mãe? Ei, pessoal, presta atenção aqui. Quem quer ser pai ou mãe? Aí o mentor espiritual diz, ó, vocês estão com essa frescura toda com Tavares? Mas ó, olha o que é que cada um de vocês fez com Tavares. Mandrake é de lascar. Aí quando ele faz mandrake, aí cada um se lembra tudo que errou com Tavares. Aí o mentor começa a mostrar, ó, não é favor nenhum alguém aqui ser pai e mãe de Tavares, ser pai e mãe de Rogério, ser pai e mãe de Luiz. Todos somos farinhas do mesmo saco, não tem ninguém melhor ou pior. Então assim, pessoal, vamos, coisa e tal. Então, aí aparece pai e mãe, ou então
pai e mãe. E até é bom que a revolução para ser pai e mãe de Tavares, vai ser a revolução do pai e mãe de Tavares para ser pai ou mãe. Desculpe, não. Aí nasce pai e mãe. Quando o pai e a mãe de Tavares transam, se for aquela transada que vai permitir a imantação de Tavares, cerca de 3 horas depois da transa, milhões de espermatozoides estão navegando na trompa de Fallope da mãe de Tavares. Aí os guias espirituais trazem Tavares todo adormecido e vem um médico espiritual olhando para um código de barra com o padrão do DNA espiritual dele, os médicos, os deméritos. Aí esse espírito tem visão de raio-x, aí olha para aqueles milhões de espermatozoides, aí vê qual o espermatozoide tem um código compatível com o código de barra. Aí esse técnico espiritual dá um passe naquele espermatozoide, é ele que fecunda o óvulo. Pessoal, a coisa é tão séria que a cada vez que o coração de um homem bate, a cada batida, milhares de novos espermatozoides são produzidos no saco escrotal. Para quê? Para atualizar no nível do código do DNA presente do espermatozoide os últimos pensamentos e sentimentos que ele teve, ou seja, como a gente evolui a cada segundo, como a gente se complica a cada segundo, o DNA está sendo modificado nosso a cada segundo, e se eu transar daqui a 1 minuto, a expressão que eu passo de mim é a mais atualizada em termos de marco vibratório. As mulheres, no sentido da biologia terrena, a cada ovulação fazem essa atualização também. Isso implica dizer que pai e mãe estão dando as células mais atualizadas dos seus marcos espirituais para formar o corpo de um filho que chega. Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito é assim, imantado. Como isso aqui é biologia animal, então a gente chama de encarnar, porque o espírito agora está imantado no corpo de carne. Mas se não for um corpo de carne, se for um computador, como é que isso funciona? Que é a sua pergunta. O que é que Ray Kurzweil diz nesse seu livro, A Singularidade Está Próxima? Ele usa a lei de Moore e diz que quando esse chip for o menor possível, mas paradoxalmente com a maior quantidade possível de transistores, quando uma grande quantidade de transistores estiver imprensada no menor espaço possível, aqui, aí sou eu e os amigos espirituais agora dizendo, a distância entre um transistor e outro é uma leve camada de átomos. Na hora em que a energia de qualquer pensamento, entre aspas, do computador passar por aqui, promove uma imantação, uma explosão magnética do mesmo modo em que o óvulo, quando é fecundado pelo espermatozoide, promove essa explosão magnética. É ali que o espírito é imantado. Isso implica dizer que um cientista está com o seu computador e naquele momento aquele computador tem um chip que vai exatamente promover isso. O que é que acontece? Se esse cientista tiver imposto espiritual, já está indo. Mas isso não implica dizer que esse imposto saiba fazer alguma coisa com o chip. Aí entra a sua pergunta. Mas já fica lá. Hoje em dia, os espíritos já dizem que vários supercomputadores do mundo estão assim de imposto, mas ainda sem função útil. Quando esse processo se tornar, entre aspas, mais ativo, aí há um trabalho espiritual muito complexo, para falar disso precisaria de muito tempo, de trabalhos para fazer com que esses espíritos, da sua pergunta, que já têm essa habilidade de ser imantados em corpos eletromagnetizados, em corpos que a gente chama de máquinas, para se conduzirem. Por quê? Porque se for um espírito do mal que imante num supercomputador desse, a desgraça está feita. Então há toda uma tentativa de fazer, observe bem,
Esse processo está se dando na hora em que a Terra está passando pelo processo de transição planetária. Está cheio de espírito negativo aqui espalhado. Então a turma está tentando segurar o processo para ver se ele só acontece no sentido mais técnico, lá na frente, em que muitos espíritos complicados já tiverem se desilados. Entendeu assim como é que funciona? Atenção, só uma pergunta, só uma pessoa. Não, baixa a mão, Jorge. Baixa a mão, Jorge. Tudo bem, Rogério? Prazer revê-lo como pai. Rogério, a minha questão é o seguinte. Entende-se que todos nós que voltamos a habitar a terra, viemos de capela. Que a terra seria, como nosso irmão falou, seria de expiação e também de amor. Que o amor iríamos nos, vamos dizer assim, ajudar a evolução humana. Escutei de você que se só aqui na terra, se não formos para, não digo eu, porque daqui uns dias bati ela também, se só nós aqui da Terra vamos para outras galáxias, vamos ter que sair, pelo que eu entendi de você, o que foi feito de capela e o que vai ser feito da Terra. Os grandes espíritos, os irmãos, eu sei que de 13 bilhões e bilhões vem o astro intruso, né? E esse astro intruso que Ramatiz tanto fala, qual a conotação dessas três coisas? Você entendeu a minha pergunta ou foi? Tá bom, obrigado. Pessoal, é complicado. Veja só, aqui na Terra, hoje em dia, não tem, segundo os espíritos, menos de 10% dos terráqueos vieram de capela. São os poucos dos exilados daquela época. Hoje em dia a situação espiritual da Terra já é bem mais complexa. Na época de capela é só uma estrela tipo Sol, só que o sistema de capela tem mais de uma estrela, então tem mais planetas, né, outros. E de capela houve tanto exílio físico como espiritual aqui para a Terra. Só que o que hoje está havendo aqui na Terra é porque o problema do exílio que teve na época de capela é totalmente diferente do tipo de exílio que está existindo hoje. Muito diferente. Os padrões são outros, as notas estabelecidas pelo diretor da escola planetária é outro, os problemas são outros, né? Então, assim, um dos piores equívocos que nós, seres humanos, podemos emprestar aos fatos é olhar hoje para o passado com os olhos do presente. Mas a gente não tem outra alternativa. Qual é a bronca? Quando os capelinos tiveram um problema, a gente pensa que os capelinos eram iguais a gente, mas não é. Os capelinos, eles eram muito evoluídos no sentido da inteligência, mas em termos de senso crítico, razão filosófica, eles não eram tão evoluídos assim. Também não era do jeito que a gente imagina. No próprio livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Chico, ali é dito que espíritos que não lograram cumprir o programa curricular de aprendizado para aqueles mundos foram transmitidos aqui para a Terra, pois que aqui, seguidos sempre, acompanhados sempre pela promessa do Cristo pródigo de acompanhar as suas ovelhas extraviadas, aqui nós aprenderíamos a fazer o que lá não conseguimos. E a lição de Jesus é aprendermos a amar. O que implica dizer que ou lá não amávamos, ou o tipo de amor que lá existia não era no mesmo padrão de razão filosófica ou de senso crítico que nós temos aqui na Terra. O assunto é um bocado complexo. Mas, aqui na Terra, está saindo exatamente aqueles que, independente de serem capelinos ou não atingiram essa mínima tendência ao bem. O assunto não morre aqui. O problema que começou em capela só vai ser resolvido, parece, daqui a uns bons 18.000 anos. Que é quando todos nós, independente de estarmos exilados em relação à capela, em relação aqui ou para onde alguém possa estar indo,
A previsão é que daqui a uns bons 18.000 anos, todos nós nos reencontremos. Por quê? Porque por mais que o progresso espiritual seja individual, mas nós só nos realizamos no próximo. Nós só realizamos o nosso próprio progresso com o próximo, ou seja, com os nossos semelhantes. Como a física quântica afirma, estamos todos interconectados. O problema é que a gente não sabe disso. E assim sendo, somos todos passageiros de um mesmo barco. Somos sócios de um mesmo destino, apesar da gente não ter consciência disso. Então, são padrões de exílio diferentes. Tá? Sobre os capelinos, resta uma dose, não de culpa, mas de responsabilidade terrível. Porque qual é o problema? O problema é que o DNA que marca os corpos da natureza animal, desde a natureza planetária, melhor dizendo, desde as bactérias até nós que somos mais complexos, é impressionante. Os cientistas isolam qualquer família de bactérias, tem mais de 500 espécies de bactérias distintas. Cada família de bactérias, como é que se observa? 5% das bactérias trabalham para o progresso daquela família, 5% perturbam, aí tem lá 90%, que tanto pode contribuir quanto... É o Maria vai com as outras. Isso. O Maria vai com as outras humanas, é no mesmo padrão das bactérias. Qual o drama dos 7 bilhões de seres humanos, independente de serem capelinos ou não? É que esses 5% que trabalham pelo próprio progresso está cada vez menor. A turma que era 5% das bactérias, que escolhendo com tudo, se corrompe facilmente, está cada vez maior, e o Maria vai com as outras. Esse é o problema. Porém, os espíritos afirmam que o bem já venceu. Mesmo com o nível de corrupção que a humanidade chegou, como os corruptos podem também amar, o nível de tendência ao bem nos permite nos mantermos vivos enquanto família planetária, ainda que os problemas sejam terrivelmente sérios. Ok? Não, é a minha... Voltando à história do chip, né? Como você estava falando, na evolução que o chip vai... Que já está numa evolução, né? A evolução do chip, ela já é tida no mundo espiritual. E eu queria saber, do seu ponto de vista, como o chip espiritual. O assunto é muito complexo, não vou conseguir aqui abordar, se bem entendi a sua pergunta, mas o padrão de tecnologia que se observa em torno do progresso das espécies, em algum momento ele chega nisso que a gente chama de chip. Em algum momento ele congrega padrões em diminutos processadores. Então, por exemplo, o seu cérebro, o meu cérebro, é composto por 80 bilhões de neurônios. O neurônio é uma célula nervosa, tem vários dendritos de um axônio, e esses juntando uns com os outros, criam mais de 100 trilhões de caminhos celulares no nosso cérebro. Mas qual o problema? Cada neurônio desse é um chip. Cada ligação entre neurônios, sinapses, são dessa daquela forma, uma troca eletroquímica constante a cada microsegundo. Então, assim, tudo que a gente marca nesse cérebro, marca também na mente espiritual. Esse cérebro físico, ele nasce e morre nesse corpo. Ele só serve para absorver, registrar e replicar as experiências biológicas animalizadas. Mas tudo que você marca no seu cérebro físico, instantaneamente marca na mente espiritual também. Aí quando esse corpo morre, a mente espiritual sai com toda a bagagem. E pessoal, esqueçam tudo que eu falei aqui, mas uma coisa eu lembro. A consciência de cada um de nós, ela é ininterrupta. Ela funciona o tempo todo, do jeito que está funcionando em cada um de nós, mas se esse corpo de Rogério morrer, ela sai e continua funcionando.
Se Rogério foi um psiquismo minimamente esclarecido, em algum momento essa consciência vai se perceber já sem o corpo, vai perceber que perdeu o corpo. Se ela for esclarecida, ela faz um movimento de consciência cada vez mais no sentido da espiritualidade. Mas, se Rogério não é tão esclarecido, está vivendo, o corpo de Rogério morreu, a consciência de Rogério continua pensando aqui no próximo segundo, morri, se meu movimento de consciência não for no sentido de espiritualizar, mas for para a minha conta bancária, for para um ódio que eu tenho mal resolvido com alguém, for para, ai meu Deus, quem vai ficar com minha viúva, ou seja, for para essas coisas, aí mesmo a minha consciência estando já livre de um corpo, encarnada, ela se materializa, entre aspas, no mesmo padrão de cretinice ou aspecto primário que ela estava acostumada. Então, nessa hora, tudo que é padrão espiritual acumulado, chips espirituais, ficam fechados porque o meu movimento de consciência foi tão cretino que eu anestesiei minha condição espiritual e mesmo sendo um espírito desencarnado, eu continuo ligadão nas coisas daqui. Aí eu tenho que esperar um dia, um ano, um século, um milênio para desgastar todos os meus arquivos para poder um dia alguém me ajudar a dizer: ei, Rogério, mas você não estudou comigo lá no Marista? Você já morreu. Você também, coisa e tal. Então você vai renovando seus chips de acordo com a atitude mental que você tem. Quanto mais apego a conceitos, a opiniões nós tivermos, pior é a nossa situação. Aqui e lá. No caso, o chip espiritual é nosso. Sempre. Nós somos um só. Apesar de que no mais íntimo dos nossos espíritos existe uma consciência que herdamos do Pai, ainda que essa esteja anestesiada para nos permitir a expressão do livre-arbítrio, mas nós somos um só, entre aspas, ser particularizado. Quando o nosso ego se acha, aí ele mata os outros níveis de consciência profunda. Mas quando o nosso ego se educa, permite que esses níveis mais profundos se expressem, inclusive através do nosso pai. Pessoal, sem tomar muito tempo, a consciência da nossa pequenez não deve inibir os nossos sonhos. Tá? As religiões nos tornaram, não sei exatamente o que, mas sei o que elas não nos tornaram. As religiões não nos ajudaram a evoluir no sentido em que poderíamos hoje estar evoluindo. Então, assim, mais do que rezarmos para Deus, é importante a gente dizer para Ele: ei Deus, vamos fazer um pacto. A partir de hoje eu me encho menos o saco. E que tal você encher um pouquinho o meu, no sentido de me usar para que eu possa ser útil ao progresso do bem, ao processamento do amor, do esclarecimento, da reflexão. A pior coisa que a religião fez da gente foi nos tornar impedintes profissionais. Nós só sabemos pedir tudo. Alguns de nós conseguem agradecer, isso é ótimo. Mas, pessoal, o movimento de consciência que é a época em que vivemos nos cobra está um pouco além da comodidade de pedir e de agradecer. Requer ousadia. Então, sinceramente, eu desejo e espero que todas essas besteiras que a gente falou hoje aqui, se não tenham servido para acalmar ninguém, mas pelo menos tenha servido para perturbar a zona de conforto de vocês. Esses livros, especificamente, eu escrevi em 1994, salvo engano. Nessa época, a minha experiência não me permitia ter um senso crítico das coisas. Talvez hoje ainda não tenha.
Mas assim, existem coisas que fazem parte do aspecto trivial da vida da gente. Existem outras que fazem parte daquilo que a gente considera como sendo lembranças sagradas, momentos sagrados. Aquilo foi um momento sagrado. Porque alguém do meu tamanho não tinha e não tem condições de... Mas esse é o problema da espiritualidade. Eles precisam tanto de trabalhadores que até um sem futuro como eu, eles têm tanta terra perdem para fazer. Nós só temos que agradecer aos senhores. Só temos que agradecer aos espíritos que aqui se fizeram presentes. Só temos que, mais uma vez, continuar a pedir. Somos eternos pedintes, mas também estamos exercitando o lado persistente, o lado de fazer. Nós estamos insistindo, e é com essa insistência que nós agradecemos a todos os médios presentes, a todos os colaboradores, a todos aqueles nossos irmãos que colaboram direta e indiretamente com o nosso trabalho. Mais uma vez, os Espíritos agradecem. Fabiano diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, O Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amo vocês. a cada palavra de amor que falar. Amo vocês, toda vez que me escutar. Amo vocês. Quando vão Se abraçar, amo vocês. toda vez que perdoar. Amo vocês. Por falar em amar. Caridade é doar. Caridade é amar. Siga os meus ensinamentos, Que a vida vai melhorar. ore do Evangelho, O que realmente é amar. Vocês são meus filhos. portanto são todos irmãos. Abracem com emoção, abrindo o coração, pois todos Merecem perdão, caridade é doar, caridade é amar. agora vão trabalhar, Que um dia eu vou lhes buscar, quando aprenderes a amar. A casa é sua, comigo vão morar. Vinde alma caridosa, a quem tem fome alimentar. Dai o pão e uma rosa
assim falou. Se veste de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, transforma pão em rosas, é simples Maria do pão. vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, Transforma pão em rosas, é simples Maria do pão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja o nome do Pai. Atenção, atenção. O nosso próximo café é o último domingo de fevereiro. E agora, para que nós terminamos e fechemos com chave de ouro, vamos nos abraçar, não vamos despedir um do outro, porque só, nem todo mundo vai se ver agora, só, né? Porque um vem de manhã, outro vem de tarde, outro vem de madrugada, né? É assim mesmo, porque nós tivemos um em fevereiro, tivemos um agora e outro em fevereiro. São dois cafés. Amo vocês, a cada palavra de amor que falar. Amo vocês, toda vez que escutar. Amo vocês, quando vão se abraçar. Amo vocês, toda vez que perdoar. Amo vocês, por falar em amar. Caridade é doar, caridade é amar. Siga os meus ensinamentos, que a vida vai melhorar. Olhe no Evangelho o que realmente é amar. Vocês são meus filhos, portanto são todos irmãos. Abrace com emoção, abrindo o coração, pois todos
pecados merecem perdão. Caridade é doar, caridade é amar, caridade é doar, caridade é amar. Agora vão trabalhar, um dia eu vou lhes buscar. Quando aprenderes a amar, a casa é sua e comigo vão morar. Caridade é